Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, então na nossa última aula, a gente estava falando sobre a formação dos precipitados, né? Os cálculos de solubilidade, se eu não me engano. Não era isso? Isso mesmo. Determinação da solubilidade a partir do KPS foi a última coisa que você deu. Isso. Então, a gente estava justamente vendo como que calcula-se, né, a solubilidade. Ô, Antônio, Oi. a Luciana tá pedindo para você aceitar ela. Ela deve estar em outra sala. Ela deve estar na sala de laboratório. Ela não está na Ah, na tá. sala de Vou analítica. avisar ela aqui. Avisa ela que ela está no link errado. Ok. Que ela não está aparecendo aqui, não. Não tem ninguém na sala de espera. Ela deve ter pegado o link de analítica, de laboratório. Então, a gente viu que é possível calcular a solubilidade a partir do KPS. Né? E claro, se você tiver o valor da solubilidade, se você fizer o raciocínio inverso, né, também é perfeitamente possível você, pela solubilidade, chegar até o valor de KPS. O que, obviamente, não vai ter tanta aplicabilidade para a gente, porque o KPS ele é tabelado. Então, se precisar do valor de KPS, você vai lá na tabela e procura esse dado lá, e pega esse dado lá. Né? Bom, uma outra situação que também é bem importante e relevante quando você fala em solubilidade e precipitação é um fato que a gente não mencionou, a gente vai mencionar agora, é o chamado efeito do íon comum. Né? Quando a gente tem uma situação que envolva solubilidade, esse efeito ele sempre precisa ser considerado, ou seja, você tem que avaliar se esse efeito ele pode acontecer. Né? Que, como o próprio nome já diz, ele aparece quando há algum íon comum no sistema. Né? O que isso significa? A gente estava falando sobre a solubilidade de compostos em água. Né? Então, a solubilidade do cloreto de prata em água, a solubilidade do cloreto de chumbo em água e tal. Né? Então, a gente sempre estava falando da solubilidade em água. Só que nem sempre eu vou dissolver o material em água. Às vezes eu vou dissolver esse material em uma outra solução, ou seja, né, em um sistema que já contém algo dissolvido. Tá? Então, quando essa solução, esse sistema, ele já apresenta um íon que é comum ao íon ou a um dos íons que você está adicionando, isso gera um efeito na solubilidade. Tá? Ele tem um efeito que vai ser provocado. Então, a Luciana não está conseguindo entrar aí. Ó. Não sei o que o povo arruma, gente. Toda semana é o mesmo link. O povo pede link toda semana. Então, quando desejamos dissolver algum composto. Professor, era para estar aparecendo alguma coisa? Eu compartilhei a tela com vocês. O quadrinho não está aparecendo para vocês, não?
Não, tá só uma bolinha com A e um F. Então temos que fazer enquete. O restante tá vendo? O quadro. Eu tô vendo, pessoal. Então. Eu vou sair e entrar de novo. Tá, que é o quadrinho que eu tô compartilhando. Então, quando a gente deseja dissolver algum composto em uma solução, ou seja, né, em um sistema onde eu tenha água mais um soluto já dissolvido, né, você já tem um soluto lá, aí a gente tem que analisar. Então, Agora deu certo. Então, quando eu quero dissolver algum composto em uma solução que contenha algum íon comum ao do composto adicionado, observaremos um decréscimo da solubilidade. Ou seja, a adição de um íon comum, aliás, não a adição, né? O efeito do íon comum, ele sempre é um efeito de redução da solubilidade, ou seja, ele faz com que a solubilidade daquela substância ela se reduza, né? De uma forma bem figurativa, né? É como se você pensasse da seguinte forma: quando eu dissolvo alguém, eu faço com que a água ela sofra uma interação com essa espécie. Se já há uma outra espécie ali dissolvida, é como se você imaginasse que a água ela já está parcialmente comprometida com aquela espécie dissolvida. Logo, aquele que vai chegar, né, ele não vai ter, não vai ser possível ser dissolvido numa quantidade igual a que normalmente seria possível, porque ali já tem alguém, né? E aí acaba que você tem um comprometimento e aí com isso a capacidade de dissolução do solvente acaba sendo menor. Tá? Então isso quando o íon é comum. Quando eu tenho um íon não comum, aí o efeito é o contrário. A presença de um íon não comum, ela faz com que a solubilidade ela aumente. Aí você tem um efeito de aumento na solubilidade. Tá? E claro, gente, aqui nós estamos, né, sempre falando o seguinte: desde que o que eu estou adicionando não sofra nenhum tipo de reação com aquilo que já está lá, né? Então, ou seja, o íon que eu estou adicionando ele não reage com o íon da que já está na solução. Então, é um efeito de dissolução mesmo. Então, se tem o íon comum, a solubilidade cai. Se tem o íon não comum, a solubilidade ela aumenta. Porém, a gente não vai aqui falar de efeito de íon não comum, tá? E a gente precisaria entrar em outros conceitos que não fazem parte do contexto aqui que a gente está tratando. Então, a gente vai falar unicamente do efeito do íon comum. Então, quando a gente observar essa situação, a gente pode pensar aqui, por exemplo, a solubilização de GCl, por exemplo, a solubilização de cloreto de prata em uma solução 0,1 mol por litro de MaCl. Por exemplo, uma coisa é você dissolver o cloreto de prata em água pura, né? Outra coisa
é você dissolver o cloreto de prata em uma solução que contém já alguém dissolvido, ou seja, igual no caso aqui, uma solução que contém o cloreto de sódio. Então, o que vai acontecer? Aqui a gente tem um íon comum, né? Ou seja, eu estou dissolvendo o AgCl, né? Que a gente já sabe que o equilíbrio de dissolução dele fornece Ag+, mais Cl-. Tenho G aqui, né? A gente tem dois íons que vão ser fornecidos para a solução, né? Porém, a solução apresenta um íon comum, né? Quem é a solução? A solução é uma solução de NaCl. Em água, gera os íons Na+, e também Cl-. Então, nós temos nessa solução o íon comum, que é o cloreto. Então, ou seja, eu estou adicionando um íon que ele já aparece na solução, né? Então, como que a gente vai avaliar a solubilidade neste caso? Muito semelhante ao que a gente já fazia. Na verdade, fica até mais fácil de resolver do que o caso anterior, que a gente já discutiu esse caso, né? Para o AgCl, a gente já falou dele na aula passada, né? A gente sabe que o equilíbrio, né? Aliás, a gente tem um equilíbrio de solubilidade. Ele diz para a gente o seguinte, que a concentração de Ag+ vezes concentração de Cl-, isso aqui é igual ao S dele. É o que a gente discutiu na aula passada. Isso aí a gente já falou, né? Inclusive, a gente viu que já tem até o valor para esse KPS aí que eu não me recordo agora. Tem que pegar ele aí, que a gente vai precisar dele. E aí o que a gente fazia lá, né? A gente falava o seguinte, que neste caso a gente considerava que a concentração de Ag+ era igual à solubilidade do Ag+, e essa concentração de Cl- aqui, ela era igual à solubilidade do AgCl. Porém, o que acontece agora? O cloreto, o íon Cl-, eu não posso mais dizer que ele é igual a S. Por quê? Porque agora eu tenho duas fontes de cloreto, né? Então, quando a gente se referir à concentração de Cl-, você tem que lembrar que você tem como fonte de cloreto o AgCl, e você tem também como fonte de cloreto o NaCl, ou seja, você tem duas fontes de cloreto. O Ag+ não, você continua tendo uma fonte só. Então aqui você continua dizendo que aqui é igual a S. Não tem problema.
Porque o que eu vou ter de Ag+ na solução é o que dissolver do AgCl. Por isso que eu digo que Ag+ é igual à solubilidade dele. Só que no caso do cloreto eu não posso dizer mais porque eu tenho duas fontes. Então, o que isso significa para a gente? Que quando eu quiser saber a concentração de Cl-, aqui é a concentração total, né? De Cl-, ela é igual à concentração de Cl- que vem do NaCl mais o Cl- que vem do AgCl. Estou escrevendo na parede já. Então, você tem duas fontes. Então, esse cloreto que está descrito aqui, ele é o total, né? Na verdade, os dois, né? É o Ag+ total e o cloreto total. Então, o Ag+ mantém a mesma coisa porque eu tenho uma única fonte, que é o sal. Como aqui o cloreto tem duas fontes, então essa concentração aqui, né, é a concentração total de cloreto que eu tenho, ou seja, todo o cloreto que o NaCl fornecer e todo o cloreto que o AgCl vier a fornecer. E aí, como que a gente vai sair dessa situação? Ou como é que a gente vai resolver essa situação sem muito estresse? Nós vamos continuar usando a esperteza, ou seja, o pressuposto que a química analítica ela oferece para a gente, que é a possibilidade da gente efetuar considerações, ou seja, a gente considerar certas coisas, obviamente mediante observações, né, que a gente venha a fazer ou que a gente considere que possa fazer, né? E aí essas observações, obviamente, com o objetivo de tornar a resolução do problema mais fácil. Então, como que a gente vai pensar isso aqui? Veja bem, quando a gente está falando dessa concentração total aqui, a gente está dizendo o seguinte, que o total de cloreto que eu tenho na solução, ele é igual ao cloreto que vem do NaCl mais o cloreto que vem do AgCl. Só que a gente sabe também que o AgCl, AgCl é um sal muito pouco solúvel. Ele dissolve muito pouco, né? Logo, a contribuição em cloreto, né, em Cl- vinda dele, será muito pequena. Sempre. Porque ele é pouco solúvel. Então, independente de ser em água pura ou de ser em qualquer outra coisa, a contribuição que ele dá sempre vai ser pouquinha. Já o NaCl, de sódio, é um sal de alta solubilidade. Né? O de sódio dissolve muito. E aí, se ele dissolve muito, a contribuição em Cl- dele será grande. Certo? Desta forma, comparando as duas contribuições,
podemos dizer que a contribuição vinda do AGCL é praticamente desprezível. Ou seja, né, quando eu disse lá, ou né, quando escrevemos lá, a concentração de Cl menos total, ela é igual à concentração de Cl menos vinda do NaCl mais a concentração de Cl menos vinda do AgCl, dizendo o seguinte, que esse cara aqui contribui muito. Logo, isso aqui vai ser muito grande. E esse cara aqui contribui pouco. Logo, isso daqui é muito pequeno. Então, eu vou ter um valor muito grande e vou estar somando a esse valor um valor extremamente pequeno. Né? Logo, o que vai acontecer? Vocês lembram? Vocês estão com o exemplo da aula passada aí em mãos? Fácil? Aham. Olha para mim, duas Essa. informações. Sou você. Por favor. Primeiro, o valor do KPS do AgCl. Pera. Não. Nossa. 5,56 vezes 10 a menos 10, Até o doutor Jorginho. Ué, o que eu fiz com esse KPS aqui? Só um minuto, professor, que eu tô um pouco perdida. Ah, tá. Era 1,56 vezes 10 a menos 10. Do AgCl, né? Isso. Não, peraí. O KPS. Ah, verdade. Desculpa, Luiz. Sucesso. E olha para mim também a solubilidade do AgCl. Em mol por litro. Deu 1,25 vezes 10 a menos 5. Ah, tá. Isso. Então, olha só. Então, o que nós teríamos nesse caso? A concentração de Cl menos total, ela seria igual à concentração de Cl menos vinda do NaCl. Então, se a gente está considerando aqui, ó, que ele é 0,1, né? Então, ele aqui é 0,1. Então, é 0,1, 0,1, que é 1 para 1, né? Então, seria 0,1, é a contribuição do NaCl, mais o valor que você falou, Ana, é 1, ó, Luísa, é 1,25 vezes 10 a menos 5. Da solubilidade, né? Uhum. 1,25 vezes 10 a menos 5, ou seja, vou botar aqui, ó, seria 0,0000125. Seria isso aqui, ó. Então, veja bem, eu somar isso aqui a esse valor aqui, ó, praticamente é esse valor. Né? Dependendo do instrumento que eu estiver utilizando, isso aqui ele nem enxerga. Então, essa contribuição aqui, ó, ela é muito pequena comparada com essa. Então, ao invés de eu considerar essas duas coisas, eu simplesmente vou desprezar essa contribuição vinda do AgCl, né? Unicamente por quê? Porque não vai fazer diferença. Matematicamente, isso não faz diferença eu somar esse valor aqui. Né? Ele é muito pequeno, então vai mudar muito pouco aqui. Ó. É praticamente como se eu continuasse ainda tendo 0,1. Então, essa contribuição vinda do AgCl, a gente despreza, ou seja, não do AgCl, né? AgCl porque é o caso aqui. Mas toda vez que eu tiver um problema com
efeito do íon comum, a contribuição do sal pouco solúvel a gente vai desprezar, porque ele é muito pequeno. E aí, o que vai acontecer? Na hora que a gente for resolver o problema, igual a gente fez, né, para o caso anterior, a gente escreveu lá, né, que o KPS dele é igual à concentração de G+, vezes a concentração de Cl-. E aí, a gente disse que esse cara aqui, a solubilidade vale S, e que esse outro cara aqui, já que eu desprezei isso aqui, a concentração de Cl- é 0,1. Então, nós vamos ter 1,56 vezes 10 elevado a menos 10, que é o KPS, e vai ser igual a solubilidade, S, vezes a concentração de cloreto, que é praticamente 0,1. Né? E aí, se eu pego o 0,1, passo aqui dividindo, eu vou ter 1,56 vezes 10 a menos 10, dividido por 0,1. Né? Ou seja, a solubilidade vai ser igual a 1,56 vezes 10 elevado a 9 ao litro. Então, se a gente Peraí, comparar, mas isso aí é a solubilidade do AgCl? a do AgCl em uma solução de cloreto de sódio 0,1 molar. Ah, tá. E por que que do Ag, a concentração do Ag, ela não entra aí? Porque eu não tenho ela. Né? A concentração do Ag eu não tenho. O Ag ele veio do AgCl, mas Uhum, quanto que dissolveu? A gente não sabe. entendi. Né? Então a gente não sabe, por isso que a gente chama de S. Eu sei que ela é igual à solubilidade dele, ou seja, é o tanto que dissolver, mas quanto que dissolveu eu não sei, porque ele é um sal pouco solúvel. Agora, Uhum, do cloreto de sódio eu sei que como ele é um sal muito extremamente solúvel, tudo que eu colocar dissolve. entendi. Então eu coloquei 0,1 mol por litro, eu vou ter 0,1 mol por litro. E aí, comparando, como eu sei que esse cara aqui ele é pouquíssimo solúvel, então eu já sei que, mesmo eu não sabendo quanto foi, mas eu sei que é muito pouco. Né? Então Uhum, aí a gente consegue generalizar que a concentração de cloreto ela é praticamente o que veio do cloreto de sódio. Né? entendi. E aí, veja bem o que acontece. Olha, você tem uma solubilidade de 1,56 vezes 10 a menos 9. Né? E olha o tanto Baixíssima. que baixíssimo. Ou seja, né? Nós vimos anteriormente, né? anteriormente, vimos que em água pura, vírus aí. Ah, nossa, isso aqui é cachorro dentro de casa que chama. Senhora. Tadinho do bichinho. Ah, eu amo ela, eu amo ela. Eu brinco com ela o tempo todo, mas, nossa senhora, com o cheiro que credo, é pra eu morrer mesmo. Então, anteriormente, nós vimos que a solubilidade, vimos que em água pura, a solubilidade do AgCl é de 0,125 mol por litro. Eu nem vou passar para gramo litro, não. Vou deixar em mol por litro que a gente já consegue comparar. Né? Então, ou seja, observe que agora, em uma solução 0,1 mol por litro de NaCl, Oi, menina.
a solubilidade caiu para... Ela era 10 a menos 5. Ela caiu para 10 a menos 9. Ou seja, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 5, meio litro. Então, ou seja, o simples fato, neste caso, né, de você ter um íon comum, saiu de 10 a menos 5 para 10 a menos 9. Ou seja, você tem uma redução de 10 mil, aliás, 100 mil, né? 10 a 4. 10 a 4, é isso, 10 a 5, 10 a 9, 10 a 4, então é isso, 10 mil vezes. Então a gente teve uma redução de 10 mil vezes na solubilidade. Simplesmente por você ter um íon comum em solução. Entendeu? E isso vai acontecer sempre. Então sempre que eu tiver uma solução e nela tiver um íon comum, a solubilidade vai cair. Então, a solubilidade ela vai ser menor do que a solubilidade em água. E aí o problema se resolve facinho, assim, igual a gente resolveu. Só sempre fazer essa consideração de que a contribuição do sal pouco solúvel é desprezível. E assim a gente vai conseguir resolver e fechar o probleminha sempre. Ok? Deu para entender aí, pessoal? Sim. Não é difícil não, né? Só... É mais fácil que o outro, eu acho. Verdade. Bom, então, com isso, nós finalizamos essa questão de discussão da solubilidade propriamente dita, né? E podemos agora falar sobre a volumetria. Ou seja, a titulação, né, que usa como parâmetro a precipitação para acontecer. Então, a gente falou primeiro, né, da situação em que a gente tem a neutralização. Um método volumétrico onde a gente tem a neutralização, a reação ácido-base. Né? Então, aqui na precipitação, a gente tem esse, seria um método volumétrico, se baseia na formação de um composto pouco solúvel, ou seja, na formação de um precipitado. Então, a volumetria de precipitação é basicamente isso, ou seja, você está titulando para poder formar um precipitado. Tá? Em que situações a gente usa essa volumetria? Ela geralmente é utilizada na identificação e quantificação de haletos, cloro, bromo, iodo em solução e alguns íons metálicos, por exemplo, prata, chumbo, cromo, né? Então, alguns íons metálicos em solução, eles podem ser identificados e quantificados através da volumetria de precipitação. Né? É claro que para que eu tenha essa volumetria, para que ela seja viável, né, eu preciso que o tempo de precipitação, ou seja, o tempo que o precipitado demore para aparecer, ele tem que ser curto. Né? Ou seja, o precipitado apareça rápido, né? E quanto mais insolúvel ele for, melhor. Para quantificação, não para identificação nem tanto.
Se eu quero só identificar, ele não precisa ser bastante insolúvel, ele só precisa aparecer. Ele apareceu, eu visualizei, geralmente as características do precipitado já me diz quem ele é. Né? Então, se eu desejo quantificar, né, aí a viabilidade vai ser determinada pelo tempo e pela solubilidade do precipitado. Né? Então, para ser viável, precipitado deve se formar no menor tempo possível e com a mais baixa solubilidade. E a baixa solubilidade é importante. É importante quando eu quero quantificar. Porque se ele for um precipitado que, por exemplo, igual a gente viu na aula passada, o cloreto de chumbo, que tem uma solubilidade aí na casa de 10 a menos 4. É pouco, mas ainda ele tem uma quantidade relativamente mais alta do que a maioria dos outros. Então, quando eu quero quantificar, por mais que eu diga quanto separou, quanto precipitou, ainda tem uma parcela na solução. Então, se já ainda temos um erro envolvido porque existe uma parcela que eu não consegui identificar porque ela ficou dissolvida. Então, quanto menos solúvel ele for, melhor para que a gente consiga quantificá-lo, né? E o tempo de formação do precipitado, porque você não pode ficar esperando a titulação. A titulação é uma coisa instantânea. Ele caiu, misturou, precipitou. Né? Então, esse é o ideal. E é o que geralmente acontece. Você não tem que ficar ali esperando tempos muito longos para que a precipitação aconteça. Geralmente o contato, né, entre um e outro já é suficiente. Geralmente a precipitação ela acontece quando o produto iônico, né, por exemplo, eu escrevi aqui, ó, que quando eu pego o cloreto de sódio e põe na água, eu tendo a formar G+ e Cl-. Sempre que esse produto aqui, ó, das concentrações, ele for maior do que o valor de KPS, ou seja, toda vez que a concentração de G+ que eu tiver na solução, vezes a concentração de Cl- que eu tiver na solução, for maior que 1,56 vezes 10 a menos 10, vai ter precipitado. Então, quando a precipitação acontece? Quando o produto iônico é maior do que o KPS. Enquanto esse produto aqui ele for menor do que o KPS, eu não vejo precipitado. Então, por que é importante esse KPS ele ser pequenininho? Porque qualquer coisinha que eu tiver já vai esperar ele. Então, aqui ele é 10 a menos 10, ou seja, qualquer coisa é maior que 10 a menos 10. Né? Automaticamente eu consigo fazer com que esse precipitado, o cloreto de prata, ele apareça facilmente. Agora, se eu tenho esse cara aqui com um valor muito grande, vai ser difícil eu ter um valor desse produto aqui que supere isso aqui. Então, ele vai dissolvendo muito. Né? Então, são aqueles casos de compostos que são extremamente solúveis. Por que eles são extremamente solúveis? Porque eles têm um KPS muito alto. Né? E quando o produto é igual ao valor de KPS, ou seja, eu tenho um valor de concentração que ele é exatamente igual ao KPS, isso significa que a solução está saturada, ou seja, eu estou no limite de solubilidade. Então, eu não estou nem para baixo nem para cima, eu estou exatamente no limite que eu posso chegar. Ok? Então, formei o precipitado e ele tem uma baixa solubilidade, a volumetria de precipitação se torna viável. Uma outra coisa importante é o seguinte: quando a gente falou da volumetria ácido-base, né, a gente falou sobre lá o erro da titulação, aquela história toda, que era a partir da diferença entre o volume do ponto final, o volume do ponto de equivalência, enfim, né, aquela historinha toda.
E aí uma das coisas que aparecia lá na volumetria de neutralização era a obrigatoriedade da utilização de um indicador. Geralmente, neste tipo de volumetria, não é necessário utilizar indicador. Ou seja, eu não preciso ter um indicador. Né? E eu acho que a razão ela é bem óbvia, né? Não sei se é para vocês, mas eu acho que é uma razão, uma justificativa aí bem fácil de ser entendida. Né? Para que eu usava um indicador? Não era justamente para saber a hora de parar, de adicionar o titulante? Né? Aqui eu não preciso usar um indicador. Por quê? Porque minha reação está formando um precipitado. Então eu sei que a hora que parar de formar um precipitado é porque a reação acabou. E aí eu paro de adicionar. Então, a própria formação do precipitado, ela já é um indicativo de que a reação continua ou que ela terminou. Então, se eu vou titulando até parar de precipitar. A hora que parar de precipitar é porque é o ponto final da titulação. Né? Igual quando lá na ácido base tínhamos o indicador e ele mudava de coloração. Então, nesse caso aqui, a gente não precisa do indicador. A evidência é a própria precipitação. Por que eu disse que geralmente não precisa? Porque tem casos que precisa. Tá? Por quê? Porque às vezes o precipitado que se forma, existem vários tipos de precipitado, né? De características. Então, por exemplo, tem precipitados que eles têm um aspecto floculento, que a gente fala. Ele não é aquele sólido denso que se forma e vai para o fundo. Ele às vezes ele forma-se e ele fica disperso no sistema, ou seja, ele fica ali flutuando, boiando ali de bobeira. Então, dependendo da quantidade de precipitado, de material que você tenha, chega uma certa hora que tem tanta coisa ali flutuando que você não consegue distinguir mais nada, você não consegue ver mais nada. E aí você não consegue saber se está precipitando, se parou de precipitar. E aí você precisa de um indicador, ou seja, algo que vai mudar uma coloração, que aí você vai ver a mudança de cor. Tá? Então, nestes casos em que a precipitação ela atinge um ponto onde você não consiga mais fazer nenhuma distinção de se está precipitando ou se não está, aí você vai precisar de um indicador, que obviamente não são os mesmos indicadores para ácido e base. Então, você não tem como fazer uma volumetria de precipitação usando fenolftaleína, por exemplo. Né? Aí são outros tipos de indicadores. Né? Mas pode ser necessário, podemos ter uma situação em que o indicador seja necessário, ok? Mas geralmente, se o precipitado ele não tiver essas características, tá? Não é Não, necessário. Antônio, eu não entendi como é que o indicador, nesse caso, ia ajudar, não. Tá. Ele ia ajudar no seguinte sentido. Só um instantinho, que eu tô aqui dando aula para vocês e o povo não para de me chamar. Porque quando você está titulando, esse tipo de titulação, a evidência é a formação do precipitado, certo? Sim. Uhum. Então, ou seja, você está lá gotejando o titulante e o precipitado está aparecendo. Você está pondo titulante, o precipitado está aparecendo. Aí, o que você está fazendo, né? Na titulação, você vai adicionando, adicionando, chega uma hora, você tem que parar. Quando que você para? Quando a reação termina, certo? Pelo Sim, menos essa é a ideia, né? essa é a ideia. E aí, no caso, quando você tem uma reação de precipitação, quando que a reação termina? Quando para de precipitar. Uhum. Só que aí você imagina uma situação que, por exemplo, você tenha um precipitado que tenha um aspecto em que você não consiga
discernir se ainda está aparecendo precipitado ou se já acabou. Por quê? Uhum. Porque às vezes forma tanto precipitado que não consegue mais enxergar ali dentro. Porque, por exemplo, eu falei do cloreto de prata. O cloreto de prata, ele é um precipitado extremamente floculento, ou seja, ele não é sólido. Ele não é aquele sólidozão que pum, vai lá para o fundo na hora que se forma. Quer ver? Deixa eu procurar uma. Acho que eu achei uma foto aqui que vai ilustrar bem o que eu estou querendo dizer. Vou compartilhar aqui. Vou parar de compartilhar e vou compartilhar uma outra tela aqui para você ver. Vocês estão vendo a telinha do Google aí? Ainda não. Agora sim. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o cloreto de prata, ó. Então, à Uhum. medida que ele vai formando, tá vendo que ele não vai lá pro fundo? Ele não é um Uhum. sólido igual esse aqui, por exemplo. Que ele forma e vai lá pro fundão, aqui é trem sólido. Então, se você tem, vai chegar uma hora que ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Uhum. Ou seja, você não consegue mais enxergar. Então, assim, aí você imagina, você começa aqui, por exemplo, você tá vendo, você vai adicionando, ele forma alguma coisinha aqui, você vê. Só que vai chegar uma hora, então você vai sair, por Ele exemplo, de uma fica meio situação assim, leitoso, né? Fica meio. ele é o floculento que a gente fala, né? Então você começa numa situação aparentemente igual a essa, e ele vai evoluindo, aí chega assim, aí chega uma hora que você vai ver um trem tudo esbranquiçado, assim. Então, tudo desse jeito aqui, ó. Então, na hora que você adicionar mais alguma coisa aqui dentro, como é que você vai ver se precipitou ou não? Você não consegue enxergar mais isso, entendeu? Você Uhum. não consegue mais discernir se isso está acontecendo ou não. Então, você não sabe a hora de parar. E aí, o que você vai fazer? Você vai precisar adicionar um indicador aqui dentro. Qual que é a finalidade desse indicador? A mesma do ácido base, ou seja, ele vai dizer assim, ó, assim que acabar de precipitar o cloreto de prata, vai formar outra coisa. E essa outra coisa vai ter uma cor diferente. Então, por exemplo, esse cara aqui ele é branco. Então você coloca uma outra coisa aqui que vai ficar vermelho, por exemplo. Na hora que você pingou aqui, se pareceu alguma coisa vermelha, você já sabe, vermelho você vai ver, tá? Destaca no bem do branco aqui, né? Uhum. Então, aí a partir do momento que aparecer esse cara vermelho, você já sabe, não parou. Não é mais o que eu quero. Mas aí, por exemplo, quando eu tiver que pesar, quando eu seco isso fica em pó? Ele fica em pó. Ele só se forma, ele se forma num aspecto floculento, mas depois que você secar ele, aí ele volta a ser o pozinho normal. Entendi. É só na hora que ele forma, quando ele está em água, que ele fica nesse aspecto floculento e totalmente disperso. Entendi. Entendeu? Uhum, Então, entendi. esse que é o problema. Mas geralmente, quando você tem esses precipitados mais densos, né, que forma aquele pó igual o iodeto mesmo lá, iodeto de chumbo, aquele amarelinho, ele vai para o fundo mesmo, aí você não tem problema. Na hora que parar, parou mesmo, você não vai ver mais aparecer sólido nenhum. Entendeu? Entendi, obrigada. De nada. Então, como que a gente analisa esse tipo de volumetria? Exatamente igual a outra. Exatamente igual a outra. A gente constrói a curva de titulação. Então, existe uma curva de titulação para precipitados. Tá? Exatamente igual a gente fazia para ácido e base, sem tirar nem pôr. Então, o que a gente vai ver aqui agora é justamente, né, a questão referente a da curva de titulação. A curva de titulação ela vai ser feita exatamente igual no caso da titulação ácido e base, né? Então, a gente estabelece alguns pontos a curva coleta-se informações sobre
volume de titulante adicionado e o valor obtido aplicando-se o menos log aplicando-se o menos log da concentração de alguma espécie envolvida. No caso do ácido base, por exemplo, o que a gente fazia? pH em função do volume do titulante, ou pOH em função do volume do titulante. Nesse caso, por exemplo, na volumetria, por exemplo, em uma titulação envolvendo a formação de AgCl, podemos ter a curva de, por exemplo, eu posso tirar o log, menos log do Ag+, ou menos log do Cl-, né? Então eu vou ter, podemos fazer a curva de PAG versus volume em função do volume de titulante ou PCl em função do volume de titulante, onde PAG é igual a menos log da concentração de Ag+, e PCl seria menos log da concentração de Cl-. Ou seja, a gente aplica exatamente a mesma ideia. Eu vou ver, para cada adição que eu fizer de titulante, eu vou ter um valor respectivo para concentração, no caso aqui, né, de Ag+, ou de Cl- que eu vou ter na solução. Consequentemente, isso vai gerar um valor de PAG e um valor de PCl. E aí eu vou construindo a curva com base nesses valores. E eu vou ter exatamente a mesma ideia. Vou ter ponto de equivalência antes da equivalência, depois da equivalência. Vou ter um ponto antes da adição e assim vai, até o final. Então a gente faz o mesmo tratamento, só que aqui a gente não tem ácido e base, a gente tem precipitado. Entendeu? Então, por exemplo, se a gente fizer aqui, ó, considerando a população de 50 ml de uma solução de NaCl 0,1 por litro, 0,1 molar, solução purificação de 50 ml com solução de nitrato de prata, GNO3, 0,1 mol por litro também. Ou seja, o que vai acontecer? Eu tenho uma solução de cloreto de sódio 0,1 e estou adicionando a ela nitrato de prata. O que vai acontecer? Qual que seria a finalidade dessa titulação? Por exemplo, identificar cloreto. Eu tenho uma solução que contém cloreto. Se eu quiser dosar esse cloreto,
eu adiciono nitrato de prata. Por quê? Porque aí o íon Ag+, que vai ter aqui, ó, ele vai capturar esse cloreto e vai formar um precipitado. E aí, pelo tanto de prata que eu consumi, eu sei quanto de cloreto tinha na solução. Exatamente como a gente fazia. Pelo tanto de ácido que consumiu, eu sei quanto tinha de base. Ou pelo tanto de base que consumiu, a gente sabe quanto tinha de ácido. Né? E assim a gente vai fazer a mesma coisa. Né? E aí, por exemplo, eu posso dosar tanto cloreto quanto G+. Então, neste caso aqui, por exemplo, eu posso calcular a concentração de Ag+, e o PAG para as seguintes adições de titilante. Por exemplo, né, considerando que eu estou adicionando nitrato de prata. Por exemplo, 0, 25, 50 e 75. Estou adicionando nada, depois 25 ml, depois 50, depois 75. E aí eu vou fazer o mesmo tratamento que eu tenho onde está o ponto de equivalência. Aí eu vou saber o que eu tenho antes e o que eu tenho depois da equivalência. Né? Então, exatamente o mesmo tratamento que a gente dava em relação ao primeiro caso. Né? Então, a gente pode pensar o seguinte. Vamos começar aí, ó, o zero, né? O zero é o nosso primeiro ponto. Então, o que vai acontecer? Nesse primeiro ponto, eu não tenho, né, que é o zero, né? O zero, tá aqui, ó. 0 ml de NO3. Ou seja, não adicionei nada ainda do titulante, né? Nem um cadiquinho de titulante. Então, neste ponto, não temos Ag+ em solução ainda. Logo, a solução contém apenas o íon cloreto. É claro, gente, que tem sódio, né? Mas, como eu disse, nesse caso nós não temos interesse no sódio. Vou até colocar aqui, ó. Escrever aqui, ó. Reação de interesse. É a reação entre Ag+, mais Cl-, formando GCl, né? Que é a reação de precipitação. Essa é a reação de interesse. Então, eu não tenho interesse no Na+, que está aqui nem no Na+, e nem no nitrato, que vai cair lá. Tá? Então, nesse primeiro ponto, eu não adicionei nada de Ag+. Então, como a solução contém logo a solução contém apenas o íon Cl-, né? E neste caso, determinamos o Cl. Já que eu não tenho Ag+, eu não tenho como determinar concentração de Ag+, nem pH. Então, nós vamos determinar o PCl, que, lógico, tá moleza de ser feito. Por quê? Porque
nós já sabemos que a concentração da solução de NaCl é igual a 0,1 mol por litro. E o cloreto de sódio é um sal que é totalmente solúvel. Logo, ele é totalmente solúvel, eu posso dizer que a concentração de Cl- aqui é igual a 0,1 mol por litro. Tá? Uma vez que a reação que dá origem a isso aqui, né? NaCl, uma reação que dá Na mais Cl-. Né? Então, ele é totalmente solúvel. Se eu tenho 0,1 mol dele, eu vou ter 0,1 de Na mais, 0,1 de Cl-. Então, 0,1 mol por litro de Cl-. Consequentemente, o PCl vai ser igual a menos log de 0,1. E aí, temos o PCl igual a 1. Então, primeiro volume já determinado. Né? Então, PCl igual a 1. E aí eu não tenho como calcular a PAG, porque eu não tenho AG+, na solução. Né? Não tenho mais nada aí. E aí agora eu tenho a segunda adição, que é 25. Porém, antes disso, a gente precisa saber o seguinte. Para esse caso, né, se eu tenho 50 ml de uma solução 0,1 de NaCl, qual é a quantidade que eu tenho que colocar de AgNO3,01 para ter a equivalência? Qual seria o ponto de equivalência dessa titulação? Só me dizer. Qual seria o ponto de equivalência aí? Não Alguém? sei. Não sei, Não não. sei. Não sei. Não sei. É igualzinho do ácido base. Qual que é a definição de equivalência? A quantidade desse cara que eu preciso para reagir com esse cara. Qual Uhum. que é a reação que nós estamos considerando? A reação é NaCl mais Ag Sério. NO3. Nitrato de prata mais cloreto de sódio. Então, essa reação é uma reação iônica, né? Eu já sei que o Cl- reage com a G+. Então, isso forma GCl. Automaticamente, o que sobrou? O sódio e o nitrato. Na e NO3. Na mais e NO3 menos, né? Todos os íons aqui são menos 1. Então, essa é a reação que nós temos. Então, a proporção aqui, ela é de 1 mol de NaCl para 1 mol de AgNO3. É 1 para 1. Se é 1 para 1, né, o que vai acontecer? Eu preciso da... E elas estão na mesma concentração, 0,1 e 0,1. Então, se ela está na mesma concentração, né, o volume vai ser igual. Porque o que eu preciso? Eu preciso ter a mesma quantidade de mol aqui. Ó. Então, a mesma quantidade de mol que eu tiver de NaCl, eu vou ter que ter de nitrato de prata. Né? Então, se eu quiser considerar aqui ó, o NaCl, a gente sabe dele. A gente tem 0,1 mol dele a cada 1 litro. 0,1 mol por litro. Eu não tenho 1 litro. Então eu vou ter X mols
esse volume aí que eu tenho, que é 50 ml, que é 0,05 litros. Não é? Automaticamente, nós temos para ele 0,005 mols de NaCl. Né? Então, eu preciso da mesma quantidade de nitrato de prata. Então, o AG 3, né? Precisamos da mesma quantidade de mols para reagir o NaCl. Né? Então, ou seja, a concentração dele é a mesma. Então, ele também é 0,1 mol para cada 1 litro dele que eu tiver. Né? O que eu tenho que calcular aqui? Eu sei que eu preciso da mesma quantidade de mols. Então, eu preciso de 0,005 mols dele. Automaticamente, qual que é o volume dele que eu vou gastar? Eu vou gastar dele 0,05 litros, né? Ou 50 ml. Né? Então, esse 50 ml aqui é nosso volume do ponto de equivalência. Eu sei que no ponto de equivalência eu vou precisar de 50 ml. Então, 50 ml de nitrato de prata vai reagir com todo esse cloreto de sódio que está lá no analito, enfim. Né? Então, os 25 ml aqui, ó, ele vai estar antes do ponto de equivalência. Né? Então, nosso segundo ponto a ser tratado é... Oi. Tem como você voltar lá só um pouquinho? Não. Quem está pedindo? Eu, Thaís. Laura? Thaís. A Laura estava tendo DR aqui antes da aula, tá, gente? Quem entrou mais cedo viu. Eu ouvi e gravei tudo. Não sei como que é. Nem eu, mas que tava. Tado. Tava assim, onde é que você tá? Onde é que você tá vindo embora? Não, que eu tô então. Não, mas até agora? É, Que marcação. feio, me conversa dos outros. Olha que feio deixar o microfone aberto pra É, gente ouvir. já tirei foto, obrigada. Então, o nosso segundo ponto é 25. 25 ml de HNO3 adicionados. Para esse caso, o que isso significa? Né? Na verdade, a gente está falando de HNO3, mas, né, a gente pode dizer que esse volume aqui, ó, é um volume praticamente de G+, já que o nitrato aqui, para a gente, ele não nos interessa, né? Então, o que vai acontecer? Neste caso, né, o Ag+ adicionado irá consumir cloreto na solução na litro. Tá? Esse Ag+ que eu estou adicionando, ele vai consumir cloreto. Só que esse ponto aqui, ó, de 25 ml, a gente já viu que ele é um ponto que está ainda antes
do ponto de equivalência. Tá? Então, o Ag mais adicionado vai consumir Cl- na solução do analito. Porém, ainda teremos Cl- em excesso, ou seja, está antes da equivalência. Então, o Ag+, que eu estou adicionando, ele não vai consumir todo o cloreto. Ele não é suficiente para consumir todo o cloreto. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos, se eu tenho o Cl- em excesso, eu ainda vou calcular quanto que é esse cloreto que está sobrando, né? Ou seja, quanto que é esse cloreto que está excedendo lá na solução. Né? Então, como que nós vamos calcular esse cloreto? Né? Então, o Cl- está em excesso, ele nada mais é do que o cloreto inicial menos cloreto que foi consumido. Né? Então, se eu tirar o cloreto que foi consumido, menos o inicial que eu tinha, menos o que foi consumido, eu tenho o que sobrou. Né? Onde Cl- que foi consumido, ele é igual ao quê? A reação que vai acontecer é entre o Ag+ e o cloreto. Então, quem consome o cloreto é o Ag+. Logo, o Cl- consumido, ele é igual ao Ag+ que foi adicionado. Né? Então, o Cl- que vai ser consumido, ele é igual ao Ag+ que foi adicionado. E aí, né, aqui, obviamente, eu estou falando em mols, né, gente? A quantidade de mols de Cl- que está em excesso é a quantidade de mols de Cl- inicial menos a quantidade de mols de Cl- que foi consumido. Então, eu calculo exatamente igual eu calculava lá o H+, ou o H- nas titulações na volumetria de neutralização. Né? Então, o que vai ser esse Cl- em excesso? Ele vai ser igual. Né? O que é o Cl- inicial? O Cl- inicial, a quantidade de mols, né? Vai ser igual à concentração do NaCl vezes o volume do NaCl, concentração vezes volume, né, igual a quantidade de mols. Menos o que é o Cl- consumido, é igual a G+. Então, o que é o Ag+? Adicionado, o número de mols. A concentração do Ag3 vezes o volume do HNO3. Isso tudo aqui dividido pelo volume total, né, que é o volume dividido pelo volume total, né, que é o volume do NaCl mais o volume do nitrato de prata. Né? Então essa expressãozinha aqui vai definir para mim qual que é a, a, a concentração de cloreto que vai estar em excesso na minha solução após essa primeira adição. Ou seja, né, a gente pode uma expressão no finalzinho. Então, é isso aqui. Ó.
né? Então, a concentração de cloreto em excesso vai ser igual ao número de mols de cloreto no início, que é o que? O volume de NaCl vezes a concentração do NaCl, a molaridade dele, né? Que é esse M de molaridade, menos o que foi adicionado de Ag+, que é o volume de Ag+, vezes a molaridade do Ag+. Tudo isso dividido pelo volume total, ou seja, né? Que é exatamente o que nós fazíamos lá atrás com os ácidos e bases. Né? Ok? Bom, aí a gente pode calcular esse valor aí, né? E descobrir qual que é a concentração de Cl- aí. Né? Então a gente já tem os valores, ou seja, o volume de cloreto no início foi falado, né, que é 50 ml, a concentração 0,1, adicionado 25, também na concentração 0,1, e o volume total vai ser 50 mais 25. Né? Então, aí a concentração de Cl- vai ser igual a 50 vezes 0,1 menos 25 vezes 0,1. Isso tudo dividido por 50 mais 25. Então, teremos uma concentração de Cl- igual a aqui, ó, 50 vezes 0,1 dá 5. 25 vezes 0,1 dá 2,5. Então dá 5 menos 2,5 dá 2,5. Né? 2,5 dividido por 75. 0,034. 0,034. 0,34. 0,034 mol por litro. Essa é a concentração de cloreto que a gente tem. Né? Aí, só que o problema ele não está pedindo para a gente calcular Cl-. Ele pede para a gente calcular, cadê? Ag+ e PAg. Então, neste caso aqui, eu já tenho Ag+. Né? Aí você fala assim, mas que Ag+ que é esse se ele foi totalmente consumido? Né? Ele foi consumido. Só que ele foi consumido para formar a GCl, né? Então, o Ag+ que eu adicionei aqui, ó, ele capturou o cloreto e formou a GCl, que é um precipitado. Mas, ao mesmo tempo, esse precipitado, ele possui uma solubilidade. Então, parte desse Ag+, ele vai voltar para a solução. Né? Então, o Cl- adicionado o Ag+, formando o
precipitado GCl. Porém, este precipitado, mesmo sendo pouco solúvel, que a gente já sabe, né, possui uma certa solubilidade e logo parte do Ag+ retorna para a solução. Dessa forma, podemos calcular a concentração de Ag+ através do KPS do AgCl. O que define a solubilidade do AgCl é o KPS dele. E a gente já falou disso, né? Então a gente já sabe que para o AgCl, a concentração de Ag+ vezes a concentração de Cl- é igual a KPS. Certo? Então, a concentração Cl- nós já acabamos de calcular. Né? Por quê? Pela mesma razão que nós vimos do íon comum. Esse Cl- aqui, ó, é o que está em excesso, ou seja, é o que continua na solução. Mas eu também tenho o Cl- que vem do AgCl. Então, eu tenho duas fontes de cloreto aqui, né? Eu tenho o próprio sal, que já ficou lá na solução, e tenho o que vai redissolver. Mas como que vai redissolver ele é muito pequeno, eu já posso logo desprezar ele. Então, essa concentração de cloreto aqui, eu posso dizer que ela é praticamente o cloreto do sal. Né? Então, o meu problema aqui fica fácil de ser resolvido, ou seja, a concentração de Ag+ vezes a concentração de cloreto, que é 0,034, vai ser igual a KPS. Nós já sabemos que ele vale 1,56 vezes 10 elevado a menos 10. Né? Então, a concentração de Ag+ vai ser igual ao KPS, 1,56 vezes 10 a menos 10, dividido por 0,034, que vai dar 4,68 vezes 10 elevado a menos 9 mol no litro. Então, uma parcela, que era determinar a concentração, cadê? Perdi aqui. A concentração de Ag+, nós fizemos. E agora o pH, que é o mais fácil, já que eu tenho, né, uma coisa aqui. Ó. Então, pH é igual a menos log da concentração de Ag+. pH menos log de 4,68 vezes 10 elevado a menos 9. Então, pH é igual a menos log 4,68 vezes 10 a menos 9. 8,33. 8,33. Então, temos um ponto de pH, né, nosso ponto pH, e a concentração
de AG+, para este ponto aí, 25. Então, ou seja, qualquer ponto que vier antes da equivalência é esse mesmo tratamento. Igualzinho que a gente fazia para o ácido e base. Vocês lembram? Ah, tinha excesso de ácido. Então, calculava H+, ele era igual ao número de mol de ácido menos o que foi adicionado de base dividido pelo volume total. E aí eu tinha o excesso de ácido, calculava o pH por ele. Né? Então é o mesmo tratamento, não tem muita diferença. Não. Né? Então a diferença é que a gente está falando de uma propriedade que a gente pouco ouve, que é pH, PSL e tal. Né? E se você quisesse aqui ter tirado o PCL, também não importaria não. Você poderia ter escrito aqui, não teria nenhum problema também não. Primeiro ponto, né? Poderia ter feito o PCL aqui, ó, que vai ser menos log desse valor aí, ó, 0,034. Ou seja, né, um PCL aqui igual menos log de 0,034 dá 1,48. Porque, como eu falei, o gráfico, né, ele pode ser de PAG ou de PCL, tanto faz. Você pode acompanhar, fazer a curva, né, do volume em função de PCL ou do volume em função de PAG. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer a curva em função de PCL, eu tenho lá o primeiro PCL, que é 1. O segundo já é 1,48. Como se fosse o pH. E aí você vai montando até ter a curva completa. Exatamente igual era feito para os demais casos. Né? E aí, depois, nós temos... Vou mudar de página. Nós temos... terceiro volume, que é 50 ml de 3 adicionado. Ou seja, nós temos o volume do ponto de equivalência. Então, esse aqui é o mais difícil de todos. É o ponto mais difícil, né? Ou seja, este ponto temos a equivalência da reação. Ou seja, na equivalência, o número de mols de demais é igual ao número de mols de Cl menos. Equivalência, né? E aí pensa bem, como o volume é o mesmo, o volume é igual, né? Estão no mesmo lugar, então o volume que eles estão ocupando é o mesmo. Podemos dizer este. O número de mol é igual, o volume é igual, automaticamente podemos dizer que a concentração de G+ é igual à concentração de cloreto. A concentração de Ag+ é igual à concentração de cloreto. E aí, fica assim de resolver. Porque se as concentrações são iguais, né? Eu posso escrever assim, ó. Eu tinha escrito agora, né? Que a concentração de Ag+ vezes a concentração de Cl- tem que ser igual a KPS. Se essas concentrações são iguais,
né? Nós podemos escrever que AG mais vezes AG mais é igual a PS. Ou que CL menos vezes CL menos é igual a KPS. Já que eles são iguais, eu posso escrever qualquer um deles. Automaticamente, meu problema se resolve facilmente, porque eu vou ter G mais G mais vezes AG mais e AG mais ao quadrado é igual a esse. E, consequentemente, eu sei que a concentração de AG mais é igual a raiz quadrada do S. Então, AG mais é igual a raiz quadrada de 1,56 vezes 10 elevado a menos 10. E AG mais é igual a raiz de 1,56 vezes 10 menos 10, 1,25 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Aí a concentração de AG+. E, consequentemente, já posso lá direto e fazer o PAG, que é log disso daí, de 1,25 vezes 10 elevado a menos 5. Né? P1, PAG, log menos log de 1,25 vezes 10 a menos 5, 4,9. Pronto. Então já tem na equivalência a concentração de AG+, e o PAG. Né? Ponto mais difícil. E claro, se eu quiser também ter a informação do cloreto, né? Se a concentração de Cl- é igual a de Ag+, automaticamente Ag vai ser igual a PCl. Então, eu posso escrever exatamente a mesma coisa para o Cl- e para Cl. É a mesma coisa para o cloreto. Né? Então, se eu quisesse novamente construir a curva em função de PCl, estaria aí meu terceiro valor. Então, ela iniciou em PCl igual a 1, depois PCl 1,48 e agora 4,9. Então, moleza. E, para finalizar, agora eu tenho 75 mililitros de AgNO3 adicionado. Ou seja, agora estamos após o
ponto de equivalência. Então, após o ponto de equivalência, o que vai acontecer? Quase a mesma coisa que a gente viu no primeiro ponto, só que aqui eu tinha cloreto em excesso. Na equivalência, todo o cloreto foi consumido pelo Ag+, como agora eu estou adicionando muito mais Ag+, eu vou ter Ag+ em excesso. Então, neste ponto, temos excesso de Ag+, e será calculado. Então, veja bem, se o excesso de cloreto a gente calculava desta forma, se agora quem está em excesso é esse cara, é só eu trocar aqui, ó. Passo essa informação para cá e essa informação para lá. E aí eu vou ter Ag+ em excesso. Então, a concentração de Ag+ que está em excesso, ela vai ser dada essa expressão aí, exatamente bem parecida com a expressão anterior, né? Então, só invertir aqui, ó. Então, como é o Ag+ que agora está em excesso, então eu vou ter a quantidade de mols de Ag+ que eu adicionei, menos o cloreto, dividido pelo volume total. E aí eu vou ter o Ag+ em excesso, ou seja, né? Então, a concentração de Ag+ vai ser igual ao volume de Ag+ que foi adicionado, 75, vezes a concentração 0,1, menos volume de cloreto, 50, vezes a concentração 0,1. Isso tudo dividido por volume total, 75 mais 50. Vou ter aqui, ó, 7,5 menos 5 dá 2,5. Então, vou ter 2,5 dividido por 125. Dois e meio dividido por 2,5 dividido por 125, 0,02. Mol por litro. E, consequentemente, PAG menos log disso, 0,02. Aí, né, temos um PAG igual a menos log de 0,02 dá 1,7. 1,70. E aí temos a concentração de Ag+ e o PAG para esse volume após a equivalência, né? E aí, se quisermos
calcular a concentração de Cl menos, faz do mesmo jeito, né? Porque lá no outro caso, a concentração do Cl menos, aliás, do Ag+, né, que ele estava, nós calculamos pelo KPS. Aqui a gente faz a mesma coisa. A concentração de cloreto pode ser obtida a partir do KPS. Vai ter concentração de Ag+ vezes concentração dos elementos igual a S. Consequentemente, a concentração de Ag+ vai igual ao S dividido pela concentração de Cl menos, né? Que a gente quer. Cl menos vai ser igual a KPS dividido por Ag+. Concentração de Cl menos é igual a 1,56 vezes 10 elevado a menos 10 dividido pela concentração de Ag+, que é 0,02. E aí chegamos à concentração de cloreto. Vai dar 1,56 vezes 10 a menos 10 dividido por 0,02 vai dar 7,8 vezes 10 menos 9 litro. E se quiser o PCl para esse ponto, vai ser igual a menos log de 7,8 vezes 10 elevado a menos 9. Que vai dar um PCl igual a 7,8 menos 8,11. Enfim. Pronto. Então, se a gente fizer desta forma, né? Aqui eu peguei só 4 pontos, né? Mas enfim, qualquer ponto que esteja antes da equivalência vai ser regido, né, por essa equação. Então, essa equação aqui ela rege qualquer ponto que esteja antes da equivalência, né? Na equivalência tá fácil, porque vai ser só dado aqui neste caso, né, a raiz de KPS, porque a proporção é 1 para 1. E aqui eu tenho a equação que vai regir qualquer ponto que esteja após a equivalência. Então, se você estabelecer um conjunto de pontos, né? Aqui a gente tem só 4, mas eu posso pegar lá 5, 10, 20, 23, enfim, 30, 40, enfim, pontos, né? Até você ter um número maior de pontos, você consegue, a partir desse número maior de pontos, estabelecer a curva de titulação. Então, você vai ter a curva de titulação para essa solução, que vai ter uma cara muito, muito, muito parecida, né, com uma curva de titulação comum, igual às curvas de titulação ácido-base. Então, por exemplo,
se eu quiser construir, né? Se você quiser construir, se a curva de distribuição for de P, PAG, em função do volume de PAG em 3, você vai ter uma coisa bem parecida ao que a gente já fazia para ácidos e bases. Então, a diferença é que no eixo Y a gente punha pH ou POH. Então, agora você vai ter um P, um PAG. Né? Não é pH, que poderia ser o PCl, né? E aqui o volume de titulante, aqui não muda, né? Então aqui é o volume de titulante, que no caso é o nitrato de prata, que foi adicionado. Então se eu tiver um PAG em função do volume, né? O PAG, meu último PAG, que ele é 1,70, né? 4,9. Então ele começa de valores mais altos, lá 8,33, ele vai caindo, 4,9, 1,70. Então você vai ter uma coisa começando lá em cima, e aí ele vai caindo, 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 depois ele a mesma cara da curva de titulação ácido base, né? Então vou apagar aqui uns tempos. Então a gente poderia dizer, por exemplo, que aqui, né, esse ponto seria o primeiro PAG que a gente obteve, 8,33. Então aqui seria o PAG 8,33, por exemplo. E aqui, como a gente não avançou muito, eu vou apagar mais um pouco. A gente começou a pegar a caída. E, por exemplo, a gente pode dizer que aqui seria o último PAG que a gente calculou, seria 1,70. Então aqui 1,70. Né? E aí aqui os valores intermediários que a gente teria, tal, né? E aí com a diferença que lá no ácido e base a gente tinha aquela história, né? O ponto de equivalência tem que ser 7, né? O pH 7, ou quando tiver hidrólise um pouco maior, um pouco menor. Tá? Nesse caso a gente não tem uma constância no ponto de equivalência. Né? O ponto de equivalência aqui ele vai ser para cada um. Né? Então aqui, por exemplo, eu teria uma equivalência em 4,9. Né? Seria o PAG do ponto de equivalência seria em 4,9. Então, né, vou estipular um ponto qualquer aqui e achar um 4,9 aqui. Né?
E eu não tenho. Você vai falar assim, então toda titulação de precipitação, ponto de equivalência é 4,9? Não. Ele é 4,9 para esse caso, para titulação de nitrato de prata com titulação de cloreto de sódio e nitrato de prata. Né? Por que no ácido e base a gente tinha sempre, ou quase sempre, o pH 7? Porque a nossa constante era sempre igual, que era o Kw, que é 1 vezes 10 a menos 14. Aqui a gente tem KPS, e cada um tem um KPS diferente. Então, como cada sal, cada precipitado formado, ele tem um KPS diferente, cada hora o ponto de equivalência vai ter um valor diferente. Então, aqui, para precipitação, né, a gente não pode mais generalizar o valor da propriedade do P, quem quer que seja, na equivalência. Né? Então, vai depender do KPS. Né? Então, para cada valor de KPS, a gente vai ter uma informação na equivalência. Então, tem que ser caso a caso. Mas, ao mesmo tempo, acho que é mais fácil, né, do que a questão do ácido e base, porque não tem aquela exceção de hidrólise, né, equivalência de um jeito, fora dela é outra, tem ácido fraco, base fraca. Não, aqui não tem disso. Então, na precipitação é tudo igual. Então, se você entendeu esse caso aqui, você vai saber resolver qualquer outro sem nenhuma dificuldade. Ok? Dúvidas? Não, só enjoadinho de fazer, né? Não, mas é fácil, né? Tá tranquilo. É tranquilo, é bem mais fácil que ácido e base. Eu vou fazer o seguinte. Então eu não vou dar mais matéria, a gente para por aqui hoje. E eu vou dar um exercício dessa parte para vocês. Eu vou colocar ele lá no portal, coloco agora lá para vocês. Beleza. Então, hoje a gente está no encontro 12, se eu não me engano. Aí eu vou postar na aula do encontro 12. Tá bom? Não. Entrega na próxima aula? Não entregar não, só pra gente, vocês façam e na próxima aula a gente começa discutindo as dúvidas dele. Combinadíssimo. Resolvam e aí as dúvidas a gente esclarece no início da aula, semana que vem. Show? Combinado, então. Então tá bom, vou postar lá agora pra vocês. Tá bom? Tá bom. Então, tá, pessoal. Ok. Boa noite. Até a Boa próxima. Boa noite. Até. Até amanhã. Próxima. Tchau, tchau. Também. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.